tudo que eu vou responder aqui, ou quase tudo, você pode encontrar nesse livro aqui do Benê Barbosa, Mentiram para mim sobre o desarmamento. E eu agora vou responder as perguntas que, na verdade, o professor dela que fez. Por favor, pode ir. Em 2004, primeiro ano após a vigência do Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios por armas de fogo registrou queda pela primeira vez após mais de uma década de crescimento ininterrupto, diminuindo de 39 mil mortes em 2003 para 37 em 2004. Segundo o mapa da violência de 2015, as mudanças no Estatuto representam um retrocesso e um risco aos avanços obtidos em 12 anos de implementação, como as 160 mil mortes evitadas nesse período. Esse indicador de mortes evitadas é calculado pela comparação entre a tendência de crescimento de mortes violentas antes da lei e os números reais de ocorrências após a implementação do Estatuto. Se o Estatuto do Desarmamento, segundo o estudo do mapa da violência, tem se mostrado tão eficaz em evitar vítimas por arma de fogo, por que a necessidade de revogação dessa lei? O Estatuto do Desarmamento é tão eficaz, poupou 160 mil vidas? Por que a gente está falando de segurança pública aqui? Segurança pública do Brasil está uma maravilha então, né? Bem, vamos lá. Fiz algumas anotações aqui. Inicialmente, esse número de 160 mil, eles falavam em 100 mil, depois 120 mil, depois 160. É o milagre das multiplicações. Mas vamos lá. Porém, de fato, houve. Mas ele só esqueceu de falar uma coisinha para você. Que a lei só foi regulamentada em junho de 2004. Então, se a gente quiser ter um prognóstico, alguma medida certa com relação ao desarmamento, mínima que seja, a gente tem que começar a falar de meados de 2005 em diante. Pelo menos de um ano de vigência da lei em diante. Então, na verdade, ele utiliza de um artifício, ele usa isso, que você não sabe que o Estatuto do Desarmamento foi regulado em meados, em junho de 2004, para dizer que tudo que acontece com relação à diminuição da violência é com base no Estatuto do Desarmamento, quando na verdade não é. Mentira dele. Em 2004, só em meados de 2004, ele começou a vigorar o Estatuto do Desarmamento. Então, até 2004, causas naturais. Oscilações, se você vê a reta, óbvio, ela não é uma reta totalmente crescente, ela dá umas leves oscilações, e numa dessas daí, eles aproveitaram para mentir para você e dizer que foi por causa do Estatuto do Desarmamento. Salvou 160 mil vidas. Eu fiz um paralelo uma vez da expectativa de vida. Porque o que eles fazem? Eles traçam uma reta que vem crescendo, de violência, morte por arma de fogo. Tum, 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 tum. Aí eles falam que veio o Estatuto do Desarmamento, o que aconteceu com essa reta? Pela primeira vez ela caiu, certo? Então o que eles fazem? Eles projetam essa reta ad infinito, e essa diferença dessa reta ad infinito até hoje, eles falam que é a culpa do Estatuto do Desarmamento, que poupou várias vidas. Eu fiz o cálculo uma vez e fiz a expectativa de vida do brasileiro. Eu peguei a expectativa de vida do brasileiro e comecei a subir com ela. Nos anos 80, anos 90 e tal, até hoje. E de hoje em diante eu segui com a reta, de uma maneira fixa, que a gente sabe que, assim como a expectativa de vida depende de diversos fatores, como alimentação, desenvolvimento de tecnologia na área de saúde, assistência médica para a população em geral, o problema da violência e de homicídios não se resume apenas ao Estatuto do Desarmamento. Segundo o levantamento feito pela ONG Sou da Paz, cerca de 40 deputados titulares da Comissão Especial incumbida de analisar o projeto de lei 3722 foram financiados por empresas de armas e munições. O senhor acha que existiram interesses paralelos na aprovação dessa lei? A aprovação de uma lei que visa assegurar o porte de arma para o maior número possível de categorias, como deputados e senadores, não teria óbvios propósitos comerciais? Eu acredito o seguinte, o nosso erro que eu digo da comissão, foi querer ter sido moderado. Porque inicialmente estava previsto advogados, vereadores, prefeitos, o maior número de pessoas possíveis, sim, para que o maior número de pessoas tivessem direito à legítima defesa. Eu fiz a minha campanha com 52 mil reais. Eu só ando armado. Eu recusei dinheiro da indústria das armas. Mas não para achar antiético, etc. Até porque, se eu tivesse aceito, isso aí teria na minha prestação de contas. E é por isso que eles sabem que parte da bancada ali recebeu o dinheiro das armas. Eu não aceitei por quê? Para eu ficar independente e livre, especialmente nesse momento, para chegar na cara de pessoas como essas, que tentam jogar para cima de mim a pecha de que recebeu o dinheiro das armas de fogo, e dizer na cara deles que eu defendo isso por ideologia, porque eu acredito que é certo, porque eu já utilizei minha arma 2 vezes e nunca entrei numa estatística dessa, com certeza, porque foram fatos que não foram registrados numa delegacia de polícia. Então, para esse tipo de pessoa, eu digo o seguinte: eles estão defendendo os direitos dos traficantes, dos latrocidas, dos homicidas, dos estupradores de mulheres.
Porque se você sair aqui à noite e encontrar alguém na rua mais forte que você, ele vai fazer o que quiser com você. E não vai adiantar você, talvez, se você der a sorte de alguém ligar para o 90, chegar um policial armado. A gente vê diversos casos. Rio de Janeiro, morreu um ciclista esfaqueado, plena luz do dia. Se eu tivesse passando por ali armado, eu teria dado cabo a isso aí. Deus quiser, teria sido diferente o fecho disso daí. Mas não. Aquela pessoa deu azar de morar num país onde vigora o Estatuto do Desarmamento. E onde apenas as pessoas inclinadas a não fazer crimes, como eu, você, é que seguem a lei. Os criminosos dão risada e agradecem. E para fechar aqui, eu cito um dado. Já que o mapa da violência está salvando tantas vidas, por que a gente chegou a bater um recorde agora em 2012 no número de mortes por armas de fogo? Seu professor te contou isso? Em 2012, que é o dado mais recente do mapa da violência, que segue dados do Ministério da Saúde, foram mais de 42 mil mortes só por arma de fogo. Para que serviu o Estatuto do Desarmamento? No tempo do regime militar, nos anos 80, vou dar uma colher de chá para eles. Eu vou falar de homicídio geral, eu não vou falar nem de arma de fogo, não. Eu vou comparar os homicídios todos que ocorriam no regime militar com os homicídios só por arma de fogo hoje. Hoje, a gente está chegando a 42 homicídios por arma de fogo. Você pode traçar o paralelo com o crescimento populacional, você pode botar que a população dobrou. Não era para ter tudo isso. E a gente está batendo na casa dos 60 mil hoje em dia. Então o seu professor, ele tem que parar de ser manipulador, porque o cidadão desarmado é cobaia do seu governo. O governo faz o que quer. A Venezuela, em 2012, proibiu totalmente a comercialização de armas de fogo em seu país. Vai lá ver como é que está a situação. La capital venezolana amaneció militarizada después de las protestas de ayer en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Nuevas imágenes, más testimonios. En brazos, un día antes había escrito en su Facebook la siguiente cita: mamá, me fui a luchar por Venezuela, si no regreso, me iré con ella. Basil agonizante con un tiro en la cabeza es cargado por dos primos y en el asfalto con un tiro en la cabeza. Disparando y se le atribuye su muerte. De Redman solo existe una versión de dos motorizados. Caracas hoje, talvez o professor não tenha te dito, mas Caracas, a capital da Venezuela, hoje é a cidade mais violenta do mundo. Se a gente está reclamando aqui que a gente está tendo 27 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, sabe quanto é que está em Caracas? 120. É mais do que 4 vezes mais do que a gente está tendo aqui. País desarmado. Quer outro dado? Universidade de Harvard. Nunca, de longe, a Universidade de Harvard não passa nem perto de ser conservadora. Altamente progressista. Muito mais pendente para o lado de pessoas como esse professor. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa. Pegou 9 países europeus armamentistas e 9 desarmamentistas. Qual foi a conclusão? Todos têm índice de homicídio menor do que aqueles ditos desarmamentistas. Então é uma falácia isso daí. O mercado negro não vai parar. Se a gente quiser dar um cano nesse tipo de pessoa, a gente tem que botar, além do cidadão armado, para fazer esse tipo de pessoa pensar 2 vezes antes de estuprar uma mulher ou invadir a casa de alguém, controlar um pouquinho melhor as nossas fronteiras. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que a gente vai conseguir lacrar a nossa fronteira, não. Os Estados Unidos não conseguem lacrar ali o pouco mais de 4 mil quilômetros de fronteira seca que eles têm com o México. Quem dirá nós aqui com 17 mil quilômetros e 9 países vizinhos. Mas o raciocínio é mais ou menos por isso daí. O presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato de Lima, afirmou que, abre aspas, o policial que possui experiência e passou por um cargo de gestão é a favor do controle, pois sabe que é mais fácil trabalhar em um ambiente onde quem estiver armado é criminoso, podendo, portanto, ser detido e julgado. Liberar para todo mundo o porte de arma dificulta o trabalho da polícia. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo. Eu, como policial, pensando só em mim, é muito mais fácil entrar num lugar e eu olhar e alguém armado e meter bala. Para mim é mais confortável. Agora, se eu fizer isso, eu estou cortando o direito de todo cidadão de bem, de toda pessoa civil, etc., de não ter a sua arma e não ter o direito à sua autodefesa. Agora, para o policial, de fato é mais confortável. Se eu estivesse pensando só na polícia, né, é muito confortável para eu estar armado, eu estou seguro. Alguém entrar lá em casa, dou um tiro no teto, o cara não entra. E numa eventual operação policial, é só identificar ali no meio da confusão quem está armado e meter bala que, opa, estou resguardado, aquele ali é o criminoso. Então, para mim, de fato, é mais tranquilo. Agora, vamos pensar no Brasil como um todo? Vamos pensar nas 60 mil mortes, nas 50 mil mulheres estupradas por ano, daquelas que registram ocorrência, tá? Os chamados, você estuda direito, os chamados crimes de cifra negra, que são aqueles crimes que são pouco registrados pela polícia,
porque a mulher é constrangimento para ela, com certeza numa delegacia, mesmo que seja a delegacia da mulher, imagino que seja constrangedor, né? Você ir ali numa situação dessa. Então, pensando nessas pessoas, é que eu digo, se vale para mim, se o que é bom para mim, tem que ser bom para os outros. A gente tem que dar exemplo. Tem que parar com esse negócio, como o ministro da Justiça, o ex-Cardoso, de falar que é desarmamentista e andar com segurança da Polícia Federal, fazendo segurança até das filhas dele. Calma aí, arma não gera violência? Sejamos coerentes, desarma o seu segurança da sua filha. Ou até dá até um exemplo, né? Pega um ex-presidiário, pega um champinha da vida e bota para ser motorista da tua filha. Você não acredita em ressocialização? Que essas pessoas não tiveram uma oportunidade? Os senhores têm o poder da caneta, dê uma oportunidade para essas pessoas. Parar de hipocrisia, tá ok? E eu quero ver quando que eles vão começar a registrar dados do uso defensivo da arma de fogo. Que é aquele uso, por exemplo, a pessoa vai te enquadrar para entrar na tua casa junto contigo. Você mostrou a arma, ela saiu correndo. Isso aí não é registrado em lugar nenhum. Agora, se o vagabundo me dá tiro e eu morro, aí eu entro na estatística, porque é gerado um inquérito, são gerados vários termos e registros. E aí vão falar, 80% das pessoas que reagem a um assalto ou algum tipo de violência usando arma de fogo são mortas. É por isso que às vezes eu encontro pessoas na rua que perguntam pra mim, você não tem medo de andar armado não? Eu falei, não, eu tenho medo de andar desarmado. Porque o criminoso ele tá tão à vontade, mas tão à vontade, eu vou mostrar um vídeo pra você depois. Um criminoso entrando na casa de um policial civil. O policial civil entrou em casa com um carro, é um caso só, entrou em casa com um carro, na garagem. O criminoso ele vem andando, ele vem quicando, naquela malandragem dele, né, com a arma na mão. Porque ele tem certeza que ele dá o cordeirinho esperando para ele, só se dá bem. Se deu mal, nesse caso aí, em Salvo Engano, em Minas Gerais, o policial saiu, deu tiro nele, botou 3 para correr. 3. E graças a Deus esse vagabundo tombou e não vai roubar mais ninguém na vida dele. Parabéns ao policial civil. Eu me dei bem utilizando arma de fogo, então todo mundo vai se dar bem. Não, eu procuro até evitar um discurso apaixonado, porque se eu quisesse apelar aqui, eu ia mostrar um monte de mulher estuprada, genitália desconfigurada e etc. Casos concretos, inclusive aqui, né, com funcionários aqui da Câmara, etc. Eu poderia para tentar te comover. Mas eu não vou te dar essa rasteira não. Eu vou na racionalidade, vou com dados aqui, contra-argumentar e mostrar que o seu professor está mentindo para você. No mapa da violência de 2015, a faixa etária mais atingida por homicídios com armas de fogo é entre 15 e 29 anos. O projeto de lei do deputado Peninha pretende diminuir a idade mínima para a compra de armas de fogo de 25 para 21 anos. Quais são as justificativas para acreditarmos que um jovem de 21 anos teria discernimento suficiente para adquirir uma arma de fogo e usá-la com responsabilidade? Vou traçar 2 paralelos. Você conhece um país chamado Uganda? Sim. Sabia que lá não existe arma de fogo? Sabia que lá as pessoas se matam utilizando cuchillo, né? Faca? Incrível como é que as pessoas utilizam faca lá para matar. Vou te dar uma chance. Você acha que lá em Uganda morrem mais pessoas de que faixa etária? De 15 a 29 também. Porque isso daí é apelativo. Você vai pensar no jovem, coitado, se foi na vida tão cedo. Mas a gente pode proibir até pedra, faca, arma de fogo. O jovem, pela sua inexperiência, por toda a sua vontade que ele tem, ele vai continuar sendo o que mais vai cometer homicídios. A cidade de faixa etária vai continuar sendo o lugar inteiro do mundo. Pode pegar países armamentistas, desarmamentistas, qualquer um que for. Essa é uma tendência natural. Então vamos lá. Além de traçar esse paralelo, você falou em reduzir para 21 anos. Eu tenho 31, mas se eu tivesse 21 anos, eu poderia ser ministro da Defesa. Ter 300 mil homens armados ao meu comando. Mas eu poderia usar uma pistola. Eu poderia também traçar aquele paralelo, muitas pessoas não gostam, mas eu tenho que falar, com carro. Eu não vejo quando, por exemplo, o governo começou a editar medidas para incentivar, estimular, aquecer a indústria automobilística, com uma redução do IPI, eu não vi ninguém falando, meu Deus, mas vai aumentar o número de carros na rua, vai aumentar o número de mortes. Porque carros matam muito mais que arma de fogo. Arma de fogo, 42 mil. Carros, acidente de carro, está na faixa de 60 mil mortes por ano. Então, na verdade, é sair desse discurso desapaixonado. A pessoa, ela tem discernimento para fazer o que ela bem entender com ou menos de 21 anos de idade. Quantos moleques de 15, 16 anos não estão roubando com uma arma daí, na rua? E você vai dizer que eles não sabem o que eles estão fazendo? É óbvio que eles sabem. Você acha que reduzir para 21, dando direito à pessoa a ter uma arma de fogo ou um carro, você acha que isso aí é que vai influenciar
na violência? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas têm que ter responsabilidade. E como eu disse, independente do país ser armamentista ou desarmamentista, ou seja lá o que for, inevitavelmente, essa faixa da juventude é a que mais vai incorrer em homicídios. Isso aí é uma característica natural, e não das armas de fogo. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que, no mundo, as armas de fogo são responsáveis por 40% dos homicídios. Já no Brasil, as armas de fogo são responsáveis por 71% dos casos. Por que então armar ainda mais os brasileiros? E não para de crescer. Ué, dados do mapa da violência, embasados no Ministério da Saúde, mostram que batemos um recorde em 2012, que é o dado mais recente que nós temos. Mais de 42 mil mortes por armas de fogo. Por que não voltar a como era antes, quando os índices de mortes por armas de fogo eram menores, e armar o cidadão de bem, aquele que não está inclinado a cometer um homicídio? Eu pergunto, por que desarmar? E não por que armar? A ONU, ela foi criada, né, saiu da Liga das Nações, criada a ONU, no final dos anos 40. A primeira missão de paz da ONU, isso eles não contam, né? No Oriente Médio. Eles foram, de certa maneira, coerentes. Foram lá desarmados. Viraram chacota. Sabe o que eles fizeram? Os soldados voltaram para suas bases, se armaram e aí foram cumprir uma missão de paz de verdade. ONU, você não quer a paz? Desarme-se. Dá um exemplo. Mas isso daí é óbvio. É muito bonito falar, o jovem morre, mas é claro que vai continuar morrendo o jovem. Agora, eu quero ver eles falarem, relacionar os estudos do... Nos Estados Unidos tem vários estados que promoveram leis machistas com relação às armas de fogo e que depois aumentaram a criminalidade. E o contrário também. Estados começaram a permitir o porte oculto de arma de fogo, ou o porte, né, ou a posse dentro de casa, e diminuíram, reduziram a criminalidade. O pessoal costuma dizer que os Estados Unidos vive uma onda de desarmamento, só porque o Obama, né, às vezes, ele tenta se aventurar nisso daí, mas nunca vai conseguir, por dois motivos. Primeiro, o americano é um povo que não é burro, é um povo que pensa nele. O americano tem que dar o braço a torcer, são patriotas. Na segunda emenda da Constituição Americana, você sabe disso, é a Constituição escrita mais curta do mundo, tem em torno de 13 artigos, se não me engano. Ela sofreu, vou chutar aqui, umas 20 emendas durante toda a sua história, durante quase 3 séculos, 2 séculos e pouco. A segunda emenda dela, super rígida, difícil de você mudar a Constituição norte-americana, fala exatamente com relação a isso. A você ter o direito de ter armas de fogo para formar milícias e não deixar que o governo, o Estado, te subjugue. Que é o que está ocorrendo hoje com a Venezuela. Uma outra coisa também que ele não vai contar para você. 2 estados, um deles o Texas, permitiu agora que alunos possam assistir às aulas armados, sabia? Porque, na verdade, se você quer coibir esse assassinato, esses loucos que às vezes entram nas escolas, o que você faz? Bota pessoas ali inclinadas a se defender, a defender os outros. Você sabe por que eles escolhem escolas, principalmente? Porque escolas são chamadas gun-free zones, ou seja, as áreas livres de armas. Então eles vão exatamente na escola, porque eles sabem que na escola não tem ninguém armado. E ele faz o maior número de vítimas possível. É por isso que eles escolhem as escolas. De louco, tem pouco esse pessoal. Agora eu te pergunto, vai entrar na escola sabendo que uma meia dúzia ele pode estar armado? Olha, pode até entrar se ele for insano de verdade, ele pode até entrar. Agora eu te garanto que ao invés de ele fazer 30, 40 vítimas, ele vai fazer 1 ou 2. Porque vai ter alguém ali para brecar ele. Então, é deixar a hipocrisia de lado e falar o seguinte: violência se combate com violência. Tem um outro livro aqui que eu ia até falar para... É o do John Lott, mas acho que está em São Paulo, não está aqui. Esse livro aqui. Está aqui. De Washington Post, ONU, dados, etc. Só citando dados. É um autor, ele é norte-americano, inclusive aqui na capa do livro tem um revólver torcido, que é o símbolo na frente da ONU. O projeto de lei 3722 é omisso quanto à proibição do porte de arma em escolas e restaurantes. Também, tal lei considera como estabelecimento de trabalho táxis e caminhões, permitindo que taxistas e caminhoneiros levem armas em seus veículos. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça afirmou que após uma pesquisa feita em São Paulo, ficou concluído que 83% dos homicídios nesse estado ocorreram por motivos fúteis, como, por exemplo, discussões entre vizinhos ou discussões no trânsito. Ainda que metade dos homicídios são cometidos por pessoas normais, sem quaisquer antecedentes criminais.
Porque a posse de armas de fogo tão somente não se mostra suficientemente eficaz em proteger o cidadão de bem. Mais uma vez, o governo investe sua energia para investigar o cidadão de bem. Por que não faz a pesquisa com relação ao criminoso? Mas vamos lá. Eu não quero saber quem é que está matando, se é primário, se é reincidente. Até porque quando a polícia, quando ela consegue pegar alguém, ou essa pessoa tem uma extensa ficha criminal, ou às vezes ela é primária, mas de fato ela já teve em toda a sua história um passado de crimes. Normalmente quando você pega alguém roubando, não é a primeira vez que ela está roubando, já é 10ª, já é 15ª. Mas enfim, vamos lá. Escolas e restaurantes, é omissa? Não, ela é certeira. Acabei de falar para você. Fazer ganso... Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é ladrão. E eu falo o seguinte, é proibido você entrar em restaurantes armado. Você vai querer roubar um banco, saidinha de caixa eletrônico, ou você vai querer roubar um restaurante? Como que está ocorrendo muito em São Paulo agora. O pessoal entra, tem ninguém armado mesmo, eles chegam lá e roubam 20 pessoas. É claro que você vai querer roubar um restaurante. É como eu acabei de falar aqui. É lógico, se você botar gun free zone numa escola, o louco vai querer entrar para fuzilar todo mundo onde? Numa escola. Como aconteceu lá em Realengo, no Rio de Janeiro, onde diversas crianças morreram. Na manhã dessa quinta-feira, no Rio de Janeiro, aconteceu o pior massacre numa escola brasileira. As câmeras internas continuam gravando e mostram que algumas crianças conseguem escapar. Então eu sabia que eu tinha um tempo ali para poder correr e chamar alguém para ajudar. Eu caí numa possessão que estava na porta, depois eu levantei e saí correndo. Com o barulho dos tiros e da confusão, os estudantes do andar de cima, o segundo, correm para se esconder no auditório. Entrada do assassino. Começava a pior parte do massacre. Quando ele foi carregar a arma, eu fui lá para onde estava um menino morto. Aí tive que me esconder lá. O policial sobe para o primeiro andar. Na escada, ele avista o assassino e atira. Ele apontou a arma em minha direção, eu efetuei o disparo antes que ele conseguisse atirar. Atingiu a perna? Atingiu o abdômen dele. Aquele louco com uma arma, esqueceram de avisar isso também dos seus professores, que armas não se compram numa loja, arma do crime, entrou lá e matou N crianças. E ele poderia ter matado mais. Só não matou porque deu a sorte de uma das crianças conseguir fugir, avisar o policial que estava passando, o policial entrou e matou o vagabundo. Matou não, ele alvejou o cara, acho que o cara se matou depois, mas enfim, esse aí não mata mais ninguém. Entendeu? Essa situação das gun free zones, as pessoas têm que pensar, pensa o cabeça do criminoso. Eu acho que não é difícil se colocar no lugar dele, do ladrão, para você conseguir fazer esse tipo de coisa. É por isso que, por exemplo, em Chicago e em outros estados aqui nos Estados Unidos, outras cidades, onde foi permitido o uso de arma de fogo, em casa, por exemplo, ou até em lugares como o Texas fez, revogou as gun free zones em universidades, é óbvio que nesses locais a criminalidade vai diminuir. Enquanto não entenderem que o criminoso só respeita o que ele teme, e ele não está com medo de um pedaço de papel escrito Estatuto do Desarmamento, ele está com medo de alguém ali para matar ele, enquanto a gente não entender isso daí, a gente vai citar aqui N argumentos, N estatísticas, muitas delas fraudadas, os fúteis. Eu posso adiantar um pouquinho. Não sei se é casada, Não. mas já namorou na vida, provavelmente. Já morou com seus pais, se não mora hoje em dia ainda, não sei. Mas enfim, você já discutiu com seus pais, já discutiu? Já discutiu com o namorado? Você pegou uma faca e matou eles? Mas você tinha uma faca em casa. Está respondida a sua pergunta. Eu já fui juntado na rua. Era bem moleque. Voltei em casa para ver como é que estava, dei um olho roxo. Sem entrar no mérito. Mas voltei em casa. Eu sempre tive arma em casa. Meus pais sempre tiveram arma em casa. Eu era menor de idade ainda. Eu estava com a raiva que eu estava socando a parede. Mas não peguei a arma. Voltei lá para a rua. Enfim. E desfechou a história ali sem dar tiro em ninguém. Isso, menor de idade. Por quê? Porque eu fui criado sabendo das minhas responsabilidades. E não com a política frouxa que tem as crianças hoje em dia. Onde o pai não pode nem dar uma palmada na criança. Onde ano passado a gente estava aprovando aqui na Comissão de Relações Exteriores o princípio do interesse maior da criança, um tratado internacional. Para quê? Para dizer que você tem que ouvir a criança. E dane-se a autoridade dos pais. Isso aí vai se refletir no quê? A criança pode tudo, não tem dever nenhum. Então, se eu tomar uma nota baixa na escola, a culpa é de quem? É do professor. Posso sentar a porra do professor.
E aí a gente vai continuando com outras crises de autoridade, como é da polícia. Hoje em dia não é difícil você jogar no YouTube e ver a polícia prendendo um criminoso e as pessoas tentando ir lá resgatar o criminoso. Porque sabe que o policial, coitado, se der um tiro, vai aparecer um monte de gente igual o seu professor para defender aquela pessoa. Quando na verdade tinha que dar uma medalha para o policial. Coitado, já recebe um salário tão baixo e ainda tem que lidar com uma pinca de pessoas de direitos humanos que não estão nem aí. Quando o policial morre, nunca vi chegar lá e falar: não, você tem direito à assistência jurídica. Não, pô, viúva, vem cá, vamos conversar. Tem filhas, tem direito à pensão. Vamos por esse caminho, tem a defensoria, tem comitê especial aqui no Ministério da Justiça ou na Assembleia Legislativa. Duvido. Se tiver, é exceção. Então é mais ou menos essa política que eu quero seguir. Enquanto não me convencerem de que a pessoa, quando me convencerem que a pessoa desarmada pode colocar fim instantaneamente à violência, quando me convencerem disso, aí eu viro desarmamentista. Até agora, nunca me convenceram. Mas nessa questão do desarmamento, ainda tem essa ideia de que armas geram morte. Isso deve a um bombardeio que a gente sofre diariamente. Se você ligar em qualquer telejornal, o que vai falar? Não, disparo de arma de fogo, não, a arma matou fulano de tal. Parece até que a arma foi sozinha ali, sozinha, foi voando e fuzilou e matou 3, né? Na verdade, tinha uma pessoa por trás daquela arma. Mas todos os dias você colhe informação dessa, informação dessa, informação dessa, informação dessa, informação dessa. Se você não parar para buscar um pouquinho de informação, dados e estatística, o seu senso comum vai se curvar a entender que a arma de fogo geralmente gera violência. Você vai ver uma pessoa morta, vê uma arma de fogo do lado, ou na chamada lá do Jornal Nacional, o William Bonner vai falar alguma coisa com relação à morte, aparece um revólver aqui, dando um tiro, um vidro quebrado, etc. Então isso aí faz com que nós tenhamos essa síndrome de cordeiro. Até porque a maioria dos jornalistas, e você faz humanos, faz direito, sabe disso, é voltada para a área de esquerda, é voltada para a ideologia de esquerda. Eu fiz direito na FRJ. Eu já vi diversos deputados passando para conta a hora complementar para você ter que se informar. Alexandre Molon, Mink e vários outros, todos eles desarmamentistas. Em que pese ter a facilidade de ter um aluno ali estudando, que nunca o chamaram para lá. Para quê? Para não dar voz ao outro lado. Essa é a democracia deles. Ou é do nosso jeito ou a gente mela. E é por isso que a gente continua até hoje colhendo os frutos disso. Isso vai acabar desembocando, eu sei que é outro tema, mas em socialismo. A gente está aqui discutindo coisas que o mundo experimentou, desenvolvidas há 2 séculos atrás, e a gente está aqui atrasado com relação a isso. Guerra Fria acabou, entre aspas, né? União Soviética, a maior potência, em 1991, teve a sua decadência. Mas se você entrar hoje no site no Facebook do PCdoB, você vai encontrar lá pessoas que fazem viagens à Coreia do Norte e retornam aqui para palestrar. O que você espera de jovens formados com essa cabeça? Nosso país. Parabéns para vocês por darem um mínimo de espaço a uma voz contrária a isso tudo. Se quiserem me chamar para o debate, esse aqui eu acho que é o debate que eu fico mais confortável em falar, é desarmamento. É porque eu gosto, é porque eu odeio, é porque eu sou policial, é porque eu ando armado. Não me acho o rei das galáxias porque eu ando armado. Enfim, gostaria de não andar, mas na sociedade que a gente vive hoje em dia faz-se necessário. Perfeito? Desculpa alugar vocês por tanto tempo.